Bom dia, bom dia. Chegando de viagem aqui, de volta em BH, mas acredito que amanhã já estarei de volta a Águas Formosas de novo. Tô até sem canto aqui, tô no quarto aqui todo improvisado, mas a gente vai dar sequência aqui ao estudo da lição, tá bom? E hoje é dia 28, segunda-feira, 28 de julho, e o título da lição hoje é a Páscoa, né? A gente vem estudando essa semana a respeito justamente da Páscoa, e o título de hoje também é a Páscoa, a instituição da Páscoa ali. Ontem nós vimos a respeito de mais uma praga, que se referia ali à última praga que cairia no Egito, né? Depois de toda a advertência, todo o alerta que havia sido dado ali ao povo do Egito, a Faraó. Então, chegamos aqui na instituição da Páscoa. O texto aqui para a leitura nossa, ele vai do verso 1 ao 20 do capítulo 12. Tem algumas partes aqui mais importantes que eu quero frisar, porque aqui são algumas orientações que Deus passa para Moisés, para que Moisés passasse para o povo ali hebreu o que eles deveriam fazer nesse dia. Então diz assim que esse seria o principal dos meses, né? Seria o primeiro mês, o principal dos meses ali, e que no dia 10 desse mês eles deveriam separar um carneiro ou um cabrito, macho, sem defeito, de até 1 ano, e deveria guardar esse carneiro até o dia 14 do mesmo mês, né? Como nós vimos ali na, no, na última praga, no estudo de ontem, na leitura de ontem, a gente viu que depois da última praga, que o povo do Egito iria escorraçar, iria expulsar o povo hebreu lá do meio deles, né? E a gente vai ver aqui algumas orientações que Deus dá para o povo hebreu ali, quando eles fossem instituir a Páscoa. Então diz assim, do verso 1 até o 20, mas eu vou pegar alguns textos mais, não vou dizer mais significativos, porque todos têm muita significância, né? Mas para o nosso estudo de hoje, aqui para o contexto, vou pegar alguns aqui. Ó. O verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, isso seria no dia 10, ia guardar esse cordeiro até o 14º dia deste mês. E diz assim, tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras. Eu pulei uma parte aqui que diz assim, que no crepúsculo da tarde desse 14º dia, o cordeiro deveria ser imolado, certo? Então, tomarão sangue desse cordeiro e passarão ali nos batentes da porta. Era para pegar o sangue e passar nos batentes da porta. E continua falando. Naquela noite comerão carne assada ao fogo, no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado em fogo e tal, e vai dando ali cada detalhe. O cordeiro não era para desperdiçar nada dele. Então, fala que era um cordeiro por família, mas se por acaso a família fosse pequena e fosse sobrar, deveria convidar o vizinho para participar ali da Páscoa juntamente com eles. Verso 10. Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis, né? Certo. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Tá simbolizando ali que assim, o que iria acontecer? O nome Páscoa que a gente vê aqui no original é Pechar, que eu até vi aqui, que é o título de amanhã. O título da lição de amanhã é Pechar, que é o termo no original lá para Páscoa, né? E esse termo significa passar sobre, ou seja, as casas que tivessem o sangue ali passado nos batentes das portas, o anjo passaria por cima e aquela praga que seria de matar o primogênito de cada família não aconteceria naquela casa, né? O anjo passaria por cima e a praga não atingiria aquela casa. E quando isso acontecesse, os egípcios, lógico, com muito
sofrimento, com muita angústia por terem os seus primogênitos mortos ali, ia expulsar o povo, né? Ia expulsar o povo com tudo ali do Egito. Então Deus diz assim, olha, vocês vão comer dessa forma. Vocês vão, depois que vocês passarem o sangue, vocês vão assar, vão comer o cordeiro. E como é que vai ser? Sandália no pé, lombos cingidos, ou seja, amarrada, roupa toda segura, tudo vestido e cajado na mão, porque vocês vão ter que sair às pressas. Só que, olha só o que Deus continua aqui a respeito a seguir, né? Que agora a partir do verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Como nós vimos na lição da semana passada, cada praga atingia uma divindade, uma crença ali do povo do Egito. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Os pães asmos eram, como a gente vê em filmes, aqueles pães chatinhos. Por que eles ficavam chatinhos, magrinhos, fininhos? É porque o pão asmo é o pão sem fermento. O fermento, espiritualmente falando, representa o pecado. Assim como o cordeiro tinha que ser sem defeito, né? Tinha que ser ali, não podia ser um cordeirinho aleijado, doente, tal. Não, ele tinha que ser perfeito, sem defeito, porque simboliza Cristo. O fermento também simboliza o pecado. Então, o pão também que simboliza Cristo, o pão da vida, tinha que ser sem fermento. Então, 7 dias comendo pães asmos. A partir daquele dia, 7 dias comendo pães asmos. Verso 16. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, é certo, o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Então, tanto no primeiro dia, Santa Assembleia, a instituição da Páscoa, e no último dia também, Santa Assembleia, ele não podia fazer nada, além dos preparativos para comer alguma coisa, né? Então, o que a gente percebe aqui, mesmo sabendo que provavelmente ia ter correria, ia ter atrito, confusão e tal, o que Deus fez? Deus instituiu a celebração anual da Páscoa. Ele fez com que o povo tivesse uma comemoração para que todos os anos eles pudessem relembrar o que Deus fez por eles, né? E fortalecer a fé e a convicção deles no Criador e no Libertador. E isso a gente percebe que aconteceu até no tempo de Cristo, quando Cristo cumpre ali a Páscoa, né? Como a gente vê nos evangelhos, e ali ele mesmo era o Cordeiro Pascal, depois ele institui a Santa Ceia, né? Então a gente percebe que mesmo em meio à correria que vinha ali, naquele momento, as aflições, imagina só como não seria aquela angústia ali, você com milhares e milhares de pessoas, cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas sendo expulso de uma nação, porque a nação está enfurecida por causa dos seus primogênitos que foram mortos. E o que Deus faz? Não, eu vou cuidar de vocês, vou proteger vocês, mas eu quero que vocês se lembrem disso. Quero que vocês se lembrem todos os anos que foi eu que libertei vocês, e é para vocês comemorarem essa Páscoa, essa festividade todos os anos, para lembrarem que fui eu quem salvei vocês de lá, tá bom? Então é isso por hoje. Uma pergunta para consideração: por que é tão importante recordar o bem que Deus fez por você no passado e confiar que Ele continuará a fazer o bem no futuro? Ainda que nós passemos por dificuldades, por aflições, nós temos que ter essa convicção, porque o que Deus já fez por nós no passado, eu não me refiro às bênçãos, à proteção, ao cuidado, a nos livrar, a nos curar de alguma coisa, não. Eu me refiro à morte de Jesus Cristo na cruz.
Nossa, o que a gente poderia esperar mais de um Deus que faz isso pela gente, né? Deus já morreu na cruz por cada um de nós, nos dando a condição de uma salvação eterna, viver eternamente ao lado dele, ao lado das pessoas que a gente ama, por toda a eternidade, num mundo perfeito. Aí sim, sem doença, sem mal, sem presença de inimigo, sem a presença de uma pessoa que talvez se você não goste de você, sabe? Sem a presença de nada de ruim na sua vida, por toda a eternidade. E você vai conhecer novas pessoas e já vai conhecer, e já vai amar e já vai se sentir como um irmão e não vai ter nada de ruim nessa nova vida. Então, que você aceite isso para você e já se apegue a esse cordeiro, o cordeiro verdadeiro que morreu por cada um de nós. Que essa seja a nosso maior desejo, tá? Que seja de fato amar a Deus e amar a Cristo, o Deus Filho, que entregou a vida por cada um de nós, tá bom? E nos resgatou não do Egito físico aqui, mas desse Egito espiritual, desse mundo de pecado, desse mundo que vai contra Deus. Que nós possamos estar apegados a Ele e que todo o resto seja segundo plano em nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque pela Tua palavra o Senhor nos ensina lições maravilhosas, mas a melhor de todas e maior de todas foi o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, porque sabemos que toda a Tua palavra tem esse ponto que é nos levar à Tua salvação. Então, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos dê sabedoria e a convicção sempre que é de nos apegarmos a este Cordeiro que foi imolado em favor de todo o seu povo. Perdoa os nossos pecados, nos conduza conforme o teu querer e a tua vontade. Dá-nos a cada dia alegria e satisfação em adorarmos ao Senhor e que nós também tenhamos, Senhor Deus, a certeza de que o faremos também por toda a eternidade. Abençoe a cada um dos meus irmãos que assistem ou estudam esta lição e que todos nós possamos estar com a nossa fé fortalecida em Ti. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Bom dia. Se apegue a Deus, se apegue a esse Cordeiro maravilhoso e vamos dar sequência aqui ao estudo do livro de Êxodo, tá bom? Então fique com Deus e até o nosso próximo estudo.